Bom, pessoal, estamos aqui na semana 1, né, das atividades não presenciais. Eu gostaria que vocês lessem, né, o documento que eu postei ali no Moodle, que é sobre cargas axiais e alongamento. Então, vocês deem uma lida, né? Então, esse vídeo, na verdade, é tipo um resumo, né, daquilo que está no documento, tá? É importante que vocês leiam, porque lá está mais detalhado. Esse vídeo é mais rápido, só para vocês terem entendimento, ok? Bom, basicamente, né, pessoal, o que nós vamos tratar nessa aula é a questão das cargas axiais e o alongamento. O alongamento é quanto que ele vai mudar em termos de dimensões, né, quando aplicada uma carga axial. O que seria essa carga axial? Né? É uma carga que é aplicada em direção ao longo do eixo axial, no caso aqui. Né? Repare que essa força, olha, ela está o quê? Na direção do eixo, né, dessa barra circular. E uma coisa importante que vocês podem perceber que a força é o quê, pessoal, aqui na área da seção? É força do tipo normal, porque ela está perpendicular à área da seção. Se ela tivesse paralela, seria uma força cortante ou de cisalhamento, ok? Lembrem desse conceito. Bom, diante disso, né, temos duas situações. Né? Se essa força estiver nessas direções aqui, por exemplo, eu teria uma compressão, forças de compressão, logo eu teria o quê? Um alongamento que diminuiria o tamanho, né, da minha barra. Ou tração, quando teria essas forças aplicando nessa direção, então eu teria então um aumento, né, no tamanho aqui da barra devido à força de tração. Bom, como que a gente faz a dedução, né, do cálculo de quanto que ele varia de tamanho aqui, né? Basicamente a gente parte da lei de Hooke, né, que a tensão é igual ao modo de elasticidade vezes a deformação. E aí, lembra da aula de deformação, né, que o conceito era o quê? Que a deformação é dada pelo comprimento final da barra menos o comprimento inicial dividido pelo comprimento inicial. Então essa é a conta, né, que a gente usa para cálculo de deformação. E se a gente for pensar, a parte de cima da deformação é o quanto ele variou de comprimento, que é o final menos inicial, que basicamente é o que, pessoal? É o alongamento, delta, que é a minha variação, né, de quanto que teve a minha barra aí devido à ação das forças, tá? Então, se eu pegar essa lei de Hooke, né, e substituir por esse elemento, eu vou ter o quê? Né? Que o delta é igual ao... a deformação, né? Na verdade, colocando aqui, vai dar o quê então? Aqui é um delta sobre L0, que eu poderia substituir por aqui. Então, se a minha tensão é modo de elasticidade vezes o delta, que é o alongamento, sobre o comprimento inicial, é uma equação. Agora tem uma outra equação, onde a tensão é dada pela força sobre a área da seção. Lembram disso? Que a força é normal, né? Sendo aplicada a tensão é normal. Então eu tenho força sobre a área. E aí, se eu pegar e substituir, então, força sobre a área aqui, nessa tensão aqui, eu teria força sobre a área, que é igual a modo de elasticidade vezes alongamento sobre o comprimento inicial, que é isso daqui, ó. Essa parte continua igual, essa parte aqui que é tensão, substitui por F sobre A, ok? Todo mundo concorda com isso, né? São aulas anteriores. E aí, se eu considerar que o L0 é o comprimento total da barra inicial, eu poderia substituir e isolando o delta, né, que é o alongamento, eu teria força vezes comprimento dividido por modo de elasticidade sobre a área. Então, se eu tenho os dados do material, que é o modo de elasticidade, eu tenho a área da seção, se eu souber o diâmetro ou o raio, eu já sei calcular a área da seção, eu tenho o comprimento inicial da barra e a força aplicada, eu sei quanto que vale o delta, ok? Então, esse alongamento, delta, é dado por essa equação aqui. Bom, só que eu tenho que trabalhar isso, pessoal, como se fosse uma somatória, tá? Ou seja, é uma soma daquela equação anterior, né, que é essa aqui, ou seja, o delta é a soma das forças sobre vezes o comprimento, vezes o modo de elasticidade, vezes a área, né, de cada uma das seções que eu devo considerar no cálculo do alongamento. Mas como assim seções, né? O que isso quer dizer? As seções, pessoal, é dividida da seguinte forma. Quando eu tenho, por exemplo, aqui uma mudança na minha força interna aqui, se eu pegar aqui esse sistema, ó, se você somar, eu tenho 10 newton para cá, 7 para cá, 7 para cá, dá 14, né? Então dá 24 para um lado, aqui eu tenho 20 para cá, 2 para cá, tem 24 para o lado de lá. Ou seja, tudo se anula, gerando equilíbrio, que é muito importante. Lembra daquela questão do equilíbrio. Se eu não tiver equilíbrio, essa barra entra em movimento, então eu não consigo calcular. Então, nessa situação toda, o que vocês observam, né? Que em cada momento aqui, se eu fizer o corte aqui na seção, eu vou ter uma situação de força interna, aqui eu vou ter uma outra força interna e aqui uma outra força interna. Então, cada seção vai ser determinada por quê? Por tipos de atuação de forças internas. Ou pode ser também pela variação do diâmetro.
Se eu mudei o meu diâmetro, por exemplo, aqui eu aumentei o diâmetro, diminui o diâmetro, já vai mudar. Se eu mudei o material, também vai ser seções diferentes. Então, no nosso caso aqui, eu vou dar um exemplo só para vocês entenderem, né? Primeiramente, depois vai ter um exercício ali no Moodle para vocês resolverem, tá? Então, eu tenho aqui, por exemplo, 3 seções, né? Eu teria 3 seções, né? Ou pelo menos 2 seções ou 3 seções, por quê? Porque eu tenho a carga aqui sendo atuando, né, de 10 newtons. Se eu fizer um corte, eu vou ter um resultado de força interna. Se eu cortar aqui, devido à ação dessas 2 cargas, vou ter outra ação também, né, de força interna. Mas isso também, pessoal, se eu fosse aqui, olha, não tivesse a carga de 2 newtons, eu teria que considerar uma outra seção. Por quê? Porque eu mudei o diâmetro aqui, ó. Tá vendo que o diâmetro aqui é menor do que aqui? Tá? E aqui eu teria que fazer outro corte também, mudança de diâmetro também, mas também porque tem a ação dessa carga aqui sendo aplicada, tá? Então, basicamente eu teria que dividir então em 3 seções aqui nesse caso, tá? Vamos ver o que acontece em cada seção, né? Aqui são os dados, né, do problema, tá? O diâmetro A com o diâmetro C, ou seja, da seção A e da seção C é igual, 10 milímetros. O diâmetro da seção B é 30 milímetros. E o meu modo de elasticidade aqui eu coloquei 200 megapascal, tá? É um material bem assim, não é aço, tá? Que aço é 200 gigapascal, então é um material bem mais simples, tá bom? Bem menos resistente, menos rigidez. O primeiro passo, então, eu vou calcular as forças internas em cada seção usando o método dos cortes, né? Então, quando eu corto aqui, olha, eu vou ter essa situação aqui. Eu tenho 10 newtons para cá, então eu vou ter uma força da seção FA nessa direção. Eu já coloquei nessa direção porque, por dedução aqui, eu já imagino que é para aquela direção, né? Adoto positivo para aquele lado, somatório das forças em x igual a zero. Então vai ter FA positivo, porque está apontado para esse lado, 10 newtons está no sentido negativo, menos 10 igual a zero. Então FA igual a 10 newtons, ok? Bom, na seção B, quando eu cortar a seção B, eu posso escolher tanto do lado de cá como do lado de lá. Vou pegar o lado de cá, vou ter o quê? 10 newton, 2 newton e 2 newton. Repare que quando eu corto aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter 10 newton para aquele lado negativo, mais 2 newton e 2 newton positivo para esse lado. Tudo isso igual a zero. Cortou zero aqui, tá? Então, fazendo a conta aqui, vai ter FB, que mantém, né, que é positivo para cá, mais 4 menos 10 igual a zero. Essa conta vai dar menos 6, passando para lá, FB é igual a 6 newton. Pessoal, não preciso cortar no meio, tá? O que eu preciso cortar é sempre depois que atua a força. Porque olha o que acontece, ó. Se eu cortar aqui, corto um pouco mais para cá, um pouco mais para cá, dá na mesma. Eu posso cortar aqui no limite, sempre vai ter essa situação de 10 newton, 2 newton, 2 newton. O que eu não posso cortar, pessoal, é exatamente nesse ponto aqui. Por quê? Porque nesse ponto, eu vou estar numa situação assim que eu conto ou não conto 2 newtons. E 2 newtons, esses 4 newtons somados aqui. Por que isso acontece, pessoal? Porque se vocês forem pensar, imagine quando você está dentro de tá no teu quarto. Você colocou um pé seu dentro do quarto e um pé fora do seu quarto. Eu te pergunto, você está dentro ou fora do quarto? É uma situação sem limite, ou seja, é interface. Então, para mim, não me importa o que está acontecendo nessa situação limite. O que me importa é o que acontece com o seu pé fora do quarto, que seria essa região para cá, ou dentro do quarto, que seria essa região para cá, por exemplo. Então, o que eu vou cortar não precisa ser exatamente onde está o seu pé, mas tem que ser até uma distância maior, mas vai dar na mesma, porque as contas de cálculo de forças internas vai dar na mesma, tá, pessoal? Então, essa é a ideia de fazer o corte, tá bom? Então, olha, eu já achei FA que vale 10 newtons e o FB que vale 6 newtons. E agora parto para o meu último corte aqui na seção C. E antes de cortar o C, pergunto para vocês, né, o que é melhor fazer? Né? Considerar esse lado ou esse lado? Você já sabe qual é a minha resposta, né? Pega o lado mais simples, que dá menos conta. Tá lá, tá? Então, eu vou ter a situação que para cá é o UFC e cá o 20 newtons. Reparem, né, que nesse caso aqui, pessoal, eu já coloquei pensando que vai ser para lá, né? Então é menos FC mais 20. E FC é igual a 20 newtons, então está movido para lá, ok? Aí, feito isso aqui, pessoal, faço o cálculo das áreas, né? No caso aqui, o delta A é igual ao delta C, que é 10 milímetros, que é o, desculpa, delta não, o diâmetro, né, do A e do C é igual a 10 milímetros. Se eu fizer a conta que é π, diâmetro ao quadrado dividido por 4, porque a área é πr ao quadrado, né, sobre πr ao quadrado, mas como o diâmetro é dividido por 2, né, é igual ao raio, então é diâmetro ao quadrado dividido por 4, que é d sobre 2 elevado ao quadrado, né.
Vocês podem converter para RAI e fazer a conta direto. Mas olha, reparem, converti aqui 10 a menos 3, por quê? Porque está em milímetro, tem que trabalhar com metro. Não se esqueçam disso. Trabalhem com as unidades corretas. E o diâmetro do B, né, 30 milímetros, faço a conta igual eu fiz aqui para o A e o C. Bom, feito isso daqui, é só substituir a equação do alongamento, que é a carga vezes o comprimento, o E, que é 210 a sexta, né? Lembrando também que tem que usar megapascal, então tem que ser pascal, fica 10 a sexta, né? Vezes a área, mais 6, que é a carga, vezes 3, que é o comprimento, dividido pelo E vezes a área. E aqui a área é igual, né? A esse daqui, estão reparando, a área é igual. Então aqui é a carga vezes o comprimento. E aí o modo de elasticidade, isso aqui dá em torno de 0,002038 metros, que dá 2,038 milímetros. Pessoal, repare que eu coloquei positivo para todo mundo, né? Mas peraí, por que positivo se aqui no C ele está apontado para lá, que é sentido oposto ao mais aqui? É que a lógica dos sinais ali no cálculo do alongamento é o seguinte, pessoal. Reparem aqui, ó. Quando você olha esse FC para esse corpo, ele tende a aumentar o tamanho ou comprimir o tamanho? Ele tende o quê? A tracionar, então é positivo. Vamos lá para o B. Olha o B aqui, o FB olhando para esse lado aqui, ele tende o quê? A aumentar o tamanho desse corpo. E o FA, a mesma coisa aqui, ó, ele tende a aumentar o tamanho do corpo. Então, quando você tem, né, uma situação que a força interna ela tende a aumentar, se estiver tracionando, sinal positivo, se estiver comprimento é negativo. Ok, pessoal? Bom, deem uma lida no material antes de fazer os exercícios, ok? Senão vocês não vão conseguir fazer de forma correta. Estudem, ok? Aproveitem esse tempo e fiquem em casa. Obrigado.